Nesse vídeo eu vim trazer aí 22 frases que os cristãos, os crentes, né, eles acostumam a ter aí, conhecer aí essa Bíblia da língua dele, né, mas não conhece a Bíblia debaixo do seu braço. E por esse motivo que ele tem aí a Bíblia mais na sua boca do que ele conhece mais a língua da sua boca, né? As frases aí que eles criam aí, fica aí inventando, e não conhece a sua própria Bíblia, né? Que eles têm debaixo dos seus braços, né? Mas nesse vídeo eu vou trazer 22 frases que não estão na Bíblia e que os crentes acostumam muito falar, mas na verdade não está na Bíblia. A frase é: eu venci o mundo e vos vencereis. Essa frase, ela é criada pelo cristão e pelo crente, né? Que apesar que não esteja igualzinho que essa frase que eles criaram, não está na Bíblia, né? Mais uma aí, frase criada aí pelos esses cristãos que não está na Bíblia, mas aí a gente fica se perguntando: da onde que eles criaram essa frase? Da onde que ele leva tanto a Bíblia a sério, as coisas de Deus a sério, a obra de Deus a sério, sendo que eles ficam distorcendo o que está dentro da Bíblia. O que está na Bíblia em João 16:33 está: apesar de ser uma frase muito interessante para usar como autoajuda, infelizmente Jesus nunca falou isso. O que ele realmente falou foi o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, momento algum está escrito aí que eu venci o mundo e vos vencereis. Nada a ver. Não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Mas aí quando você vai perguntar a um cristão, né, da onde que ele tirou essa frase, simplesmente ele não quer te responder. Ele fala que não lembra do versículo, mas é porque esse versículo ele não sabe nem de onde tirou, porque ele somente escutou de outro cristãozinho falando isso, e aí fica repetindo o que ele já escutou, né? Apesar que essa palavra eu venci o mundo e vos vencereis não tem nada a ver com o que está na Bíblia, né? Ele distorcidamente falou. E aí, né? Quando a gente vem aqui, a gente tá aqui fora, não vive lá na seita onde eles vivem, eles ficam realmente criticando a gente por qualquer coisa que a gente fala com a Bíblia, né? Com a verdade da Bíblia. Mas aí, né, outra face aí, né, que os cristãos inventou aí que tá dentro da Bíblia. E aí eles, por esse motivo que ele tem a língua, ele conhece mais a língua da boca dele, né, a Bíblia da boca dele, do que a língua que ele usa, ele leva debaixo do braço, né. A Bíblia debaixo do braço eles não sabem, não ler, eles não sabem o que está dentro da Bíblia deles que eles levam, mas a língua da boca, né, é maior e sabe mais muito bem. Outra frase também, que é muito aí comum, né, que eles criaram aí, esses cristãos, é fazer o bem sem olhar quem. Mas na Bíblia não está dessa frasezinha que eles criaram. Foi mais uma criação desse cristão. Tá assim, em Gálatas 6:10, tá falando, apesar de ser uma orientação, uma boa, ótima orientação, né, de como viver uma harmonia, não, também não está na Bíblia, mas tem algo parecido, veja. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Então, nesse versículo, no momento algum, está falando que é para você só fazer o bem sem olhar quem. Isso aí é outra criação aí desses cristãozinhos, né? Que a gente fica se perguntando de onde que tirou tanta coisa, tanta criação da Bíblia, que eles criam aí pedacinho das coisinhas da Bíblia e fica criando as frasezinhas deles, sendo que não está dentro da Bíblia, né? Está distorcidamente, eles são os primeiros a distorcer a Bíblia e não quer que a gente aqui fora fale alguma coisa. A gente falar alguma coisa, a gente tá com blasfêmia de Jesus, a gente tá com não sei o que, tá não sei o que, vai pro inferno, tá com demônio, mas eles são os primeiros aí a distorcer a palavrinha de Deus que tem e usa debaixo do braço, né? Mas fazer o que, né? Eles estão falando por eles si mesmo, né? Eles não conhecem a Bíbliazinha, o Deus dele da Bíblia,
Mas eles conhecem a língua dele, da Bíblia, da boca dele, né? Mas é isso, minha gente. Não tem nada parecido com... Nem nada parecido, nem igual essa frasezinha que eles criaram aí. Que eles ficam falando, criando aí. Que eu já escutei muito, né? Muita gente falando isso. Minha mãe falando, eu falando. Nossa, eu já até falei essa frase já. Mas eu não sabia que... Eu achava que tava na Bíblia, né? Mas não tá. Outra frase também que é muito comum, eles criaram aí essa frase que não está na Bíblia, né? Jesus é o médico dos médicos. Essa frase não está na Bíblia. Foi mais uma criação aí pelos cristãos. E aí os pastorzinhos, enfim, crentezinho, fala isso, né? Jesus é o médico no médico. Pra achar... E ele, inclusive, né? O mais engraçado é que ele não tá lá no hospital, ele não tá lá lá curando as pessoas, né? Só cura os dele, só que lambe o saco dele só dentro da igreja, né? Jesus até pode ser o médico dos médicos. No entanto, isso nunca foi escrito na Bíblia. Por outro lado, veja o que está escrito na Bíblia, em Apocalipse 17:14. Guerreirão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores e os reis dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Não tem nada aí escrito Jesus é médico dos médicos, mas, né, como eles querem que o Jesus dele imaginário seja médico dos médicos, né, aí eles ficam criando aí frasezinha, né, inclusive que ele só sabe curar as pessoas que vivem dentro da igreja, né, dos hospitais ele não cura não, é porque é tudo aí vontade dele, né, ele não é o dono do mundo, né, ele é criação do universo, tudo. E aí as pessoas ficam indo lá usando a medicina e falando que foi esse Jesus aí que fez milagre, né? Sendo que a medicina foi um médico, né? Que deu a sua vida toda para trabalhar, para estudar. E aí, para uma pessoa ir lá, passar por ele primeiro, para depois vir para a igreja para dizer que foi Jesus que fez milagre, sendo que nunca fez milagre, né? Esse Jesus aí. Só foi tudo invenção mesmo, uma historinha contada aí pela Igreja Católica e pelo Império Romano. Jesus, ele não fez milagre nenhum, né? Ele só faz milagre só quem fica lambendo o saco dele lá na igreja. Engraçado é isso. A frase aí que o cristão criou, né, na cabecinha imaginária dele, né, que não está na Bíblia, é mente vazia é oficina do diabo. Quem escuta essa frase acha que está na Bíblia, mas não está. Definitivamente isso não esteve nas escrituras sagradas e nem nada parecido, né? Aí esses crentes ficam aí criando as próprias frasezinhas deles, né? E quem escuta acha que tá na Bíblia, mas não tá, né? Aí só foi mais uma criação aí pelos crentezinhos aí, achando que se a pessoa não fizer nada, não estiver fazendo nada, é porque é a oficina do diabo, né? E eles acham que para não ser oficina do diabo tem que estar dentro da igreja, tem que estar lá lambendo o saco aí desse Jesus aí, para Jesus estar aí trazendo os bom pensamento, né? Boas ideias, né? Tudo que não vem de Jesus, dessa igrejinha, né? É tudo do diabo, é tudo mente de diabo, né? Tudo é diabo para esses cristãos. Então, mente vazia, oficina do diabo nunca esteve na Bíblia. E eu quero perguntar aí a algum cristão que criou essa palavra e já fala muito, né? De onde que eles tiraram, porque não está escrito na Bíblia. Né? Que interessante, né? Eles são os primeiros a dissociar a Bíblia e eles não querem que ninguém fale mal do Jesus dele, né? Eles não querem que ninguém fale mal da Bíblia, sendo que a Bíblia mesmo, por si só, ela fala mal dela mesma. E aí eles ficam aí todo irritadinhos quando a gente fala da verdade da Bíblia, mas eles são os primeiros a dissociar a escritura sagradinha deles, né? De Todo-Poderoso, sendo que não tem nada parecido assim com essa frasezinha na Bíblia. Não tem. Não tem versículo, não tem capítulo, não tem nada. Aí, só mais uma frasezinha aí criada pelos cristãos, né? Aí, outra hipocrisia. Quem fica inventando essas coisinhas é um grande hipócrita. Hipócrita mesmo.
Outra frase também que foi criada aí pelos cristãozinhos é: não cai uma folha de uma árvore sem a permissão sem a vontade de Deus. Essa frase não está na Bíblia, essa frasezinha que eles criaram aí não está na Bíblia. Nunca esteve na Bíblia. E se nunca foi versículo, na verdade essa frase é um trecho de uma música, Deus Proverá, da cantora Shirley Carvalho. Então, não está na Bíblia. Aí, se essa frasezinha que eles criaram aí, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, quer dizer que as pessoas morrendo nos hospitais é permissão de Deus, né? As guerras também é permissão de Deus. A fome também, né? É permissão de Deus. Sua filha sendo abusada sexualmente por um bandido, enfim, é permissão de Deus. Você aí perder seu filho é permissão de Deus. Então, tudo é permissão de Deus, né? Inclusive, até mesmo ele não existe. Algumas pessoas falaram que ele não existe, e porque ele não existe, ele é só apenas uma fantasia. Ele também permitiu isso, né? Ele está permitindo isso. Se é tudo que o povo faz é permissão de Deus, tudo que o povo fala e faz é permissão de Deus. E por que esses cristãos ficam criticando aí quem fala a verdade, quem acha, dá a sua opinião, e quem acredita que quem quiser, no Deus que quiser, e porque eles ficam aí com preconceito, né? Se é tudo permissão de Deus. Se não cai nada de uma folha sem a permissão de Deus, então os líderes religiosos aí que ficam pedindo seus bens, aí, né, é permissão de Deus também, né? Por isso que eles fazem o que eles querem. Enganam as pessoas, né? Porque eles sabem que exatamente esse Deus não existe, né? E é só apenas uma fantasia que criaram para ele, né? Inclusive os próprios cristãozinhos já por si só, eles criam aí essas próprias frases aí para esse Jesus, né? Imaginário. Sendo que ele nunca existiu, né? Não tem nenhum versículo na Bíblia com essa frase aí. E aí quando você pega um cristãozinho, né? E pergunta. Outra frase também aí que eles criaram aí é: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Essa frase nunca esteve na Bíblia, dessa maneira que eles criaram, tá? Essa frase é clássica, que quem nunca ouviu ou disse ela, né? Apesar que é realmente de Deus em levantar o homem, isso nunca foi versículo bíblico. Então, aí quer dizer que ao cair é do homem, né? Do diabo, né? Satanás, e o levantar de Deus, né? Sendo que esse Deus aí não levanta nada, né? Só faz mesmo destruir a vida das pessoas. Se ele quisesse aí mesmo que os filhinhos dele, em imagem e semelhança dele, fosse levantar, né? Sempre estivesse de pé, né? Não estivesse passando aí por dificuldade, por fome, por problemas. Aí, porque ele foi impedir para esse diabo aí, esse Lúcifer, ir para cá para terra, né? Que eles criam isso, né? Fala que o Satanás é aqui na terra, usando as pessoas. E porque esse Deus aí permitiu aí, né? Que esse Deus, esse Satanás, estivesse aqui na terra para usar as pessoas. Porque ele permitiu, porque ele é um Deus bonzinho, né? Ele é maravilhoso, ele. E aí, esse Deus aí, ele não levanta ninguém, viu? Só levanta mesmo com dinheiro, usando os líderes religiosos, aí dando dinheiro para ele. Aí ele mostra o seu poder de Deus, né? O levantar dele é levantar falsos profetas, né? Para enganar as pessoas e pedir dinheiro e bens das pessoas para dizer que é de Deus, né? É Deus levantando. Aí, né? Enganando as pessoas idosas, entre a vida e a morte, né? Mas é isso, né? Eles são os primeiros a distorcer a Bíblia aí, né? Que a Bíblia não tá dessa forma que eles criaram aí. E os pastorzinhos são os primeiros a falar essa frasezinha, né? Criada aí por eles. E quem escuta acha que tá na Bíblia, mas não tá. Essa frase nunca esteve na Bíblia. E nunca tem versículo bíblico falando sobre essa frase. Mas é isso, minha gente. Bora pra outra. A frase aí que os cristãozinhos criaram aí na cabecinha imaginária dele é: o dinheiro é a raiz de todos os males. Essa frase, ela não está na Bíblia, tá? Dessa maneira aí, o dinheiro é a raiz dos males. Inclusive, os pastorzinhos, eles são os primeiros aí a falar isso, né? Para as pessoas darem os seus dízimos, dar suas ofertas, dar os seus bens, né? E ficar sem nada, dá para ele, né? Porque só ele que para ele o dinheiro não é males, não.
É só pra gente mesmo. Essa frase é uma clara distorção da palavra, e o apóstolo Paulo escreveu a seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns desviam da fé e ultrapassam a si mesmo com muitas dores. Que está em 1 Timóteo 6,10. Não está escrito aí dessa maneira. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não está escrito na Bíblia. Então foi mais uma criação aí pelos cristãos, né? Inclusive, ele fala que o dinheiro é o do mal, né? É do Satanás. E eles querem para ele, né? O dinheiro para ele. Quanto mais dinheiro é melhor. Mas pra gente não pode se pegar o dinheiro não, porque é do mal, é do Satanás. E pra ele é de Deus, né? Inclusive, se não fosse o Satanás aí nessa história, né? Não havia esse tanto dinheiro nos bolsinhos dele, né? Pra colocar a culpa no Satanás, ele precisa para que as pessoas fiquem com medo do diabo para poder dar o dinheiro para eles, né? Sendo que se é raiz dos males e porque ele quer o dinheiro, né? Esses religiosos quer que o povo dê dízimo, quer que dê oferta, quer que dê sacrifício, se é raiz dos males e porque ele quer que dê. E ele mesmo não dá, né? Ele só quer para ele mesmo, né? Só quer, quanto mais rico é melhor, eles querem ficar. Com mais dinheiro, com mais riqueza. Aí, com a gente não pode ter nada não, porque é do mal. A gente tem a obrigação de dar para eles. Enriquecer os bolsos dele, né? Engraçado, né? Se é raiz dos males, porque eles ficam pedindo dinheiro, ao invés de pedir alimento, né? Para dar para os pobres. Outra frase também é o pouco com Deus é muito. Essa frase, ela não está escrita na Bíblia, tá? Não há versículo com essa frase. Essa frase foi mais uma criação aí pelos esses cristãozinhos, né? E pelos esses pastorzinhos. Então, uma frase que pode ter sido inspirada no milagre, na multiplicação, quando Jesus usou apenas 5 pães e 2 peixinhos, né, para alimentar uma enorme multidão. Mas definitivamente não é um versículo, não está na Bíblia, não é um capítulo, não está nas escrituras sagradas deles. E aí, da onde que eles tiraram essa frasezinha enfim, da onde, né? Porque não foi da Bíblia, não foi inspirado por Deus, não foi dado Deus dele, porque eles ficam criando aí frasezinhas aí que não é da Bíblia, né? Que não é desse Deus deles aí, né? Aí tá a pergunta, porque eles criam tantas frases aí que não está baseada na Bíblia, mas sim aí criadas por eles, né? Para as pessoas achar que Deus é muito, né? O Deus é o bastante. Sendo que esse Deus aí não ajuda em nada, né? Porque ele só ajuda quem tá lambendo o saco dele lá todo dia na igreja. Mas, né? Como aí eles criaram essa frase, né? Aí eu te pergunto, onde está na Bíblia, né? Aonde está escrito na Bíblia, nas escrituras sagradas, que com um pouco com Deus é muito. Que não está ali na Bíblia, não está. Da onde que vocês tiraram? Vocês estão criando as suas próprias frases que não está na Bíblia? Outra hipocrisia, né? Porque vocês são os primeiros aí a distorcer a Bíblia, são os primeiros aí a criar suas próprias frases que não está dentro da Bíblia, meus amigos. Aí eu quero saber de onde que vocês criaram essa frase, porque essa frase não está na Bíblia e vocês criaram aí uma própria frase para vocês. Então, se vocês é usado por Deus, é porque vocês ficam criando suas próprias frases, suas próprias coisas, né? Outra frase aí também que foi criada aí pelos esses cristãozinhos, né, da igreja. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E o texto bíblico quem parece um pouco com isso, né? Está em Mateus 26, 52. Mete o seu lugar a tua espada, porque todos os que lançaram a mão na espada, a espada morrerão. Não está escrito aí, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Me desculpe, mas não está escrito na Bíblia. E foi mais uma criação aí por vocês. Não está na Bíblia. Agora eu te pergunto, por que vocês ficam criando as suas próprias frases, sendo que não está na Bíblia, né? Vocês ficam criando as suas próprias frasezinhas. Vocês têm que pegar essas frasezinhas que o que está na Bíblia mesmo e pegar e colocar na cabecinha de vocês. Por isso que vocês conhecem mais a Bíblia de vocês da língua, né? Mas você não sabe a Bíblia aí que vocês têm debaixo do braço, né? Vocês não... Aí, qual é o sentido dessa palavra, né? Quem com ferro fere será ferido. Acha que com quem faz o mal vai
vai ser pago com o próprio mal, né? Com alguma arma, né? Com alguma coisa que feriu aquela pessoa vai ser ferida da mesma forma. Só que esse Deus aí, né? Ele faz coisas piores, né? Sendo que essa frasezinha, ela nunca existiu, né? Até porque existe muitas injustiças no mundo, né? Que as pessoas acontece aí morte sem nem mesmo a pessoa merecer. E não acontece nada com esse tipo de pessoa, né? Então, que faz isso. Mas aí, da onde que essa frasezinha tem poder, né? Que está na Bíblia. Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é a hipocrisia do crente, né? Que fala isso. Porque se não está na Bíblia, eles têm que falar o que está baseado na Bíblia. Para eles evangelizar aí para as pessoas, não precisa ficar criando aí essas próprias frasezinhas para falar, não. Tem que estar dentro da Bíblia, né? Do jeitinho que está na Bíblia. Frase também aí, né, que foi escrita aí, criada pelos esses crentezinhos, é que quem dá aos pobres empresta a Deus. Da onde que essa palavra, essa frase que eles criaram está na Bíblia? Não se engane, o texto correto diz: ao Senhor empresta e o que compadece do pobre, e ele lhe pagará com o seu benefício, que está em Provérbios 19:17. Não está escrito dessa maneirinha aí que criaram aí esses cristãozinhos. Aí eu te pergunto, cristão, da onde que você fica tirando tanta frasezinha aí, né? Distorcendo a Bíblia, né? Porque quem distorce a Bíblia é um grande mentiroso, né? Um grande mentiroso, né? Um grande hipócrita, porque fica distorcendo as coisas de Deus. As coisas de Deus é tão sagrada, né? Que vocês querem que chame, né? Mas vocês são os primeiros a distorcer a Bíblia, inventar suas próprias frases e enganar as pessoas, né? Aí quem dá os pobres empresta a Deus. E por que esses líderes religiosos não dão seus bens aí para os pobres, né? As pessoas que estão com fome, passando sem onde dormir, morar, né? E por que eles não dão seus bens para as pessoas que estão pobres? Eles ficam pedindo mais os bens dos fiéis, né? Eles ficam pedindo os bens dos fiéis, mas não quer dar os deles, que eles já têm, para os pobres, né? Quanto mais que eles têm, eles querem mais, né? Engraçado, né? Aí se vocês ficam aí com tanto esse poder de Deus aí, né? Com a dependência desse Deus aí, e por que vocês não dão aí as suas bens aos pobres, né? Porque você está emprestando a Deus e Deus vai dar a sua recompensa, né? É o que eles falam. Muita gente deu o seu tudo e hoje não tem nada, né? Acreditando num Deus mentiroso, figura, né? Que foi criada aí pela Igreja Católica e pelo Império Romano e pelo tempo de Nicéia, né? No tempo 4, né? No século 4. E aí, misericórdia, como é que a pessoa vai acreditar? E quem escuta isso acha que está dentro da Bíblia, mas não está, né? Aí eu te pergunto se dá para confiar nesses cristãozinhos aí que fala, tu fica com essas frasezinhas aí já criadas aí por eles aí, sendo que não está na Bíblia, meus amigos. Não está na Bíblia. Aí eu te pergunto, né? Aonde que está na Bíblia? Me conta aí nos comentários. Outra frase aí que o cristãozinho criou foi: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Essa frase é muito usada na Bíblia e sem preconceito, tá? Mas nunca foi versículo. E nunca esteve na Bíblia assim, dessa maneira. E sim está, como lá em Provérbios 29:1, tá? O homem que muitas vezes repreende endurece a servidez, será inquebrantado de repente sem que haja cura. Não está maneira alguma aí dessa frasezinha aí que vocês criaram aí. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí vocês ficam criando essas próprias frasezinhas para as pessoas terem medo, né? De achar que se ele não for pelo amor, vai vir pela dor, né? Mas é o que não está escrito na Bíblia. Só foi uma frasezinha criada aí pelos cristãozinhos, né? Aí eu te pergunto, da onde que está escrito na Bíblia? Né? Qual o versículo? Qual é o versículo que está na Bíblia dessa frase aí? Por favor, me conte. Me explique aí, seu cristãozinho. Da onde que vocês tiram tanta frase criada aí na cabecinha de vocês, sendo que
vocês ficam criando as suas próprias frases para colocar medo nas pessoas, né? Para as pessoas não irem pelo amor, pelas vontades delas, né? Elas não têm culpa de crer e acreditar num Deus mentiroso, uma farsa, né? Só um personagem ali que criaram. E aí fica criando para as pessoas terem medo desse Deus e ir pelo amor do que ir pela dor, né? Aí quando a pessoa vai lá, tá doente, vai lá para a igreja, né? Aí acha que é pela dor. Amigos, não está na Bíblia essa frase aí, quem vê pelo amor vem pela dor. Ninguém vai pelo amor e nem vai pela dor, porque esse Jesus não existe, né? Ele foi só apenas uma criação para colocar medo nas pessoas e ter uma vidinha perfeitinha no céu, né? Um pedacinho no céu. Então, aí as pessoas falam, se você não der o seu dízimo pelo amor, você vai vir pela dor, viu? Porque é de Deus, é de Deus. O dinheiro é de Deus. O dinheiro por líderes religiosos é o Deus. Vinde a mim todos que estão cansados. Vim a mim como estáis. Outra frase também criada aí pelos cristãos, sendo que essa frase nunca esteve na Bíblia, né? Nunca esteve na Bíblia. E eles ficam criando essa frasezinha achando. E as pessoas que escutam acham que está na Bíblia, mas não está, nunca esteve. Aí, em Mateus 11, 28, está falando assim, Deus faz uma proposta que até pode parecer mais contexto e totalmente diferente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não tem maneira alguma essa frasezinha, vinde a mim como estáis. Não está. Aí, o próprio crente, né, ele pega a Bíblia, os versículos da Bíblia e fica distorcendo aí, né, diminuindo, distorcendo, para enganar as pessoas. Aí quem escuta com preguiça, né? Porque tem preguiça de ler o versículo que está mesmo escrito na Bíblia. Aí eles ficam criando aí suas próprias frasezinhas aí da cabecinha deles. Só que não está na Bíblia, meus amigos. Vocês são os primeiros a distorcer a Bíblia e vocês não querem que ninguém fale mal ou fale bem da Bíblia, né? Sendo que por si só ela já fala mal por ela mesma, né? Desse Deus aí. Mas aí eu te pergunto, da onde que está escrito aí, vinde a mim como está na Bíblia, dessa maneirinha aí que vocês criaram aí. Porque vocês ficam criando as coisinhas, né? Imagina só a criação de vocês aí por fora da igreja, né? Se vocês distorcem aí, fica brincando aí com as coisinhas de Deus, né? Do Deus de vocês, distorcendo a Bíblia. Imagina as outras coisas que vocês levam a sério, né? Por trás da Bíblia aí, né? Por trás aí desse Deus aí que vocês acham que vocês nem acreditam. Vocês só têm mesmo a confiança só para dizer que acredita mesmo. Porque se vocês levassem tanto a sério, vocês não estariam criando aí frasezinha aí para poder enganar as pessoas. E a pessoa que está aí seguindo um falso líder religioso, ela está dizendo com quem ela é, né? Se for dessa forminha aí que esses cristãos criou, porque na Bíblia, em Provérbios 16, 29, não está escrito dessa maneira. E da onde que eles tiraram essa frase, da onde que eles criaram, da onde que eles pegaram, né? Porque não está na Bíblia. Eles são os primeiros a distorcer a Bíblia, fica criando as suas próprias frases e fica falando que foi Jesus que está na Bíblia. Sendo que se a pessoa for perguntar ele de onde que ele tirou, tá na Bíblia mesmo? Então me diga aí o versículo e o capítulo. Ele não sabe dizer, ele fica dizendo que se esqueceu, enfim, inventa várias mentiras, em várias formas para poder se livrar daquele peso, né?
Porque ele só apenas fala o que ele escuta dos outros cristãozinhos, dos outros crentes, né? Só que, na verdade, essa frase nunca esteve na Bíblia. Nunca esteve mesmo. Tá vendo? Até porque, se eles eles criaram essa frase para a pessoa ter medo de que anda, né? Outra frase aí que foi criada aí pelos cristãos é dando o que se recebe. Aí, na verdade, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Não está escrito na Bíblia que é dando que se recebe. Se eu dou, eu vou receber. Se eu não dou, eu não vou receber. Então, tendo-vos mostrado de tudo que é trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus. E disse, mas que bem-aventurados coisa é dar do que receber. Que está em Atos 20, do que 30 e 35. Então, da onde que vocês ficam aí criando essas próprias frasinhas, falando que tem que dar? O pastor é o primeiro a falar. Minha gente, você tem que dar para você receber. Se você não dá, você não recebe. Aí as pessoas ficam se sentindo obrigadas, se sentindo culpadas. Se eu não der nada, eu não vou receber. Então, eu não vou dar nada, eu não vou receber. Então, aí fica nessa aí, porque não está na Bíblia, né? Não está dessa maneira. E se tá falando que a coisa, o melhor é dar do que receber. E aí eles ficam achando, os líderes religiosos dele não dá nada pra eles, né? A única coisa que dá é a enganação e mentira pra ele, né? Aí eles ficam aí na culpação, né? Na culpa, né? De dar alguma coisa, dar uma oferta.